Fala, meus queridos, tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E se você já é inscrito, deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Vamos escalar hoje nosso time de bons, baratos e valorização do canal. Time esse de valorização que está entre os 350 mais ricos do Cartola. Isso mesmo. Simbora lá ver a escalação? Pessoal, esse aqui é o nosso time de valorização do canal. Olha o Mané Cartola, tá? Fez 46,36, certo? Pontos, mas essa não é a intenção desse time de valorização. Esse time de valorização, a intenção é valorizar, ganhar cartoletas. E a gente já ultrapassou o patrimônio de 300 cartoletas. Estamos com 301 cartoletas. Nessa rodada 18, faturamos um pouquinho mais que 10 cartoletas, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso ranking nacional, como a gente sempre faz, para ver como é que a gente tá. A gente vem no nacional, por patrimônio. A gente está na posição 339 do ranking nacional, ou seja, a gente está entre os 500 times mais ricos do Cartola, tá? E a nossa intenção, com certeza, é chegar até os 100 primeiros até o final do ano, tá? Chegar entre os 100 mais ricos do Cartola. Então, se você ainda está precisando de cartoleta nessas alturas do campeonato, cola nesse time. Se você joga ligas apostadas, né, para time mais rico, também cola nesse time. Tá certo? Eu tenho também um recadinho para dar para vocês, pessoal. Para quem gosta de apostas, tá? Tem o cartoladacerta.com.br, tá? É um site novo aí, tá? De apostas, de ligas de tiro curto. Você que gosta de participar de ligas de tiro curto, né? Ligas apostadas valendo a rodada, é só entrar aqui no cartoladacerta.com.br. Você se inscreve, adiciona o time, tá? E depois é só, com a inscrição aprovada, começar a pagar por rodada para participar da rodada que você quiser, certo? Pessoal, vamos lá direto pro vídeo então, né? O time a gente já deixa escalado, os times de valorização e bons e baratos. A gente só dá uma opção só porque são dois times, né? O time principal não, quem quiser dar uma olhadinha lá, vai ter um card aqui no final, tá? O time principal a gente consegue escalar o time principal e dar 2, 3, 4, 5 opções por posição, tá? Mas todos os jogadores aqui que a gente escalou pro time de valorização precisam de muito pouco para valorizar, muitos até valorizam mesmo se negativar, certo? A gente vai aqui escolher o Everton no gol, porque o Everton tá muito desvalorizado, tá? Desvalorizou bastante aqui, ó, menos 6 pontos na 17ª rodada, não jogou a 18ª, se jogar agora a 19ª contra o Cruzeiro, né, tem tudo para valorizar. Vamos dar uma olhadinha aqui no Olheiro FC, como é que tá, goleiros mínimos para valorizar o Everton, tá? O Everton é o segundo goleiro que menos precisa de ponto para começar a valorizar, precisa de menos 2.2, tem uma média de 4.25 em casa, uma média boa, né, e o Cruzeiro costuma ceder bons pontos para goleiros adversários, 5.34, tá? Então o Everton do Palmeiras, se jogar, é uma boa opção aí para valorização, com toda certeza. Nas laterais a gente vai com o Fábio Santos para valorização. Na última rodada agora negativou e negativou bastante, menos 3.70, tá? O Fábio Santos é o batedor oficial de pênalti do Atlético Mineiro, certo? Não sei se o Atlético vai conseguir manter o SG contra o Internacional, mesmo jogando no Independência, mas a verdade é que o Fábio Santos precisa de pouco para valorizar. Se a gente vier aqui em laterais, tá? Mínimo para valorizar, os dois laterais que menos precisam de pontos para valorizar é o Fábio Santos, certo? Menos 2.4. Tem uma boa média em casa, 5.13. O Internacional cede poucos pontos para laterais adversários, é verdade. Mas a gente está procurando aqui a valorização e o Fábio precisa de muito pouco para valorizar, né? De repente até se rolar um pênaltizinho, tem uma chance aí de bater, né? Fazer um gol e quem sabe valorizar bastante, tá? O nosso outro lateral aqui, para valorização, é o lateral que menos precisa de ponto essa 19ª rodada para começar a valorizar, é o João Lucas, tá? O João Lucas, inclusive, fez um gol contra nessa última rodada, né? Quem lembra do jogo do Corinthians, o primeiro gol do Corinthians foi o João Lucas que fez um gol contra de cabeça, uma baita de uma cabeçada, mas negativou 5 pontos, né? Tá muito desvalorizado, o Ceará joga em casa contra o Botafogo, né? O Botafogo fora de casa é um time que se defende bem, mas já não ataca tão bem assim. Acredito que tem chance real aí do João Lucas, quem sabe, manter o SG e com isso valorizar bastante, porque ele tá precisando de menos 3.4 para começar a valorizar, tá? Sendo que o Botafogo ainda cede pontos razoáveis para laterais adversários, 4.09, certo? Então o João Lucas aí é uma excelente opção para valorização na lateral, certo? Então esses são os nossos dois laterais. Na defesa a gente vai com Anderson Martins, que negativou e está desvalorizado, vai enfrentar a equipe do CSA dentro do Morumbi, certo? São Paulo é uma das melhores defesas da competição. O CSA tem uma grande dificuldade de marcar gols fora de casa. Nos últimos 5 jogos fora de casa marcou gols em apenas um, contra o Fluminense. Aliás, é o único gol que ele marcou fora, né? Então acho que o Anderson Martins é uma excelente opção para valorização. Vamos dar uma olhadinha aqui nos zagueiros rapidamente. Mínimo para valorizar, tá? Esse aqui é o Olheiro FC, gente. Quem quiser dar uma olhadinha é só ir lá, certo? E pegar informações, né? É um site de estatísticas que tem aplicativo, né? E ele te fornece aqui dados que o Cartola não te dá, certo?
É uma ferramenta muito boa aí para quem gosta de escalar baseado em estatísticas, tá? Zagueiros. Temos vários zagueiros aqui, ó, que estão desvalorizados. Inclusive, o Gustavo Gomes é o quinto, né? Mais desvalorizado. Vamos ver quanto é que o Gustavo precisa. Ele precisa de menos 1.1, né? Para começar a valorizar. Vai ter como um confronto em casa contra o Cruzeiro, né? Um confronto favorável. Afinal de contas, o Palmeiras dentro de casa sempre é muito forte. O Mano assumiu agora, né? E acredito que vai tentar a vitória dentro de casa contra o Cruzeiro. Ainda mais que é a ex-equipe dele, né? O Mano foi demitido do Cruzeiro, foi mandado embora. E acredito que ele vai querer mostrar serviço. Sem contar que o Cruzeiro aí tá numa crise, né? O Rogério veio à tona aí, falou na imprensa que tá complicado de trabalhar. Se continuar assim, ele mal entrou, já vai sair. Desse ele mesmo que vai pedir as contas, porque do jeito que tá, não dá pra continuar. Então tá bem complicada a situação lá no Cruzeiro, tá? O outro zagueiro que a gente calou, como eu falei, é o Anderson Martins. Vamos olhar rapidamente quanto é que o Anderson Martins precisa pra valorizar, ó, menos 0.1, tá? Qualquer roubada de bola, mesmo sofrendo gol, ele já começa a valorizar. Então, como confronto contra o CSA é um confronto favorável, o CSA cede em média 5.41 para zagueiros adversários. Acredito que o Anderson Martins aí é uma boa sim para valorização, certo? Nosso meio de campo aqui, a gente vai com Cícero, tá? Do Botafogo. Vai jogar fora de casa? Vai. Mas o Cícero tá muito desvalorizado, gente. Se a gente vier aqui em meias e o mínimo para valorizar, a gente vai perceber que o Cícero tá entre os meio-campistas mais desvalorizados. Ó, nessa primeira listagem aqui, ó, o Cícero tá em 6º lugar, certo? Vamos ver quanto é que o Cícero precisa. O Cícero precisa de menos 0.3 para começar a valorizar, sendo que a média dele fora de casa é 2.98. Não é uma média muito boa, mas é acima do que ele precisa para começar a valorizar. E o Ceará cede em média para meio-campistas 2.49, ou seja, a pontuação média cedida pelo Ceará para meio-campistas adversários, né, jogando no Castelão, e a média fora de casa do Cícero, né, e ele precisando fazer menos 0.3, credencia ele para ele estar no nosso time de valorização com certeza, certo? Os nossos outros dois meio de campo são o Gerson, tá? O Gerson vem muito bem, jogando muito bem no Flamengo, tá? Negativo aqui na 16ª rodada e não pontuou nada na 18ª. Mas quem assistiu o jogo do Flamengo com o Avaí, percebeu claramente que o Gerson foi um dos melhores jogadores em campo. Quer dizer, para quem estava olhando o jogo, o Gerson arrebentou. Pro Cartola já não foi tão bem assim. Todavia é um bom jogador, já tem 10 roubadas de bola, né, na competição, um gol, certo? Joga muita bola. O Flamengo dentro de casa no Maracanã sempre é muito forte, apesar de ser o Santos, tá? E como o Gerson tá desvalorizado e é um jogador que costuma pontuar bem, a gente tá colocando ele. Vamos dar uma olhadinha aqui para não deixar ninguém na mão, né? Vamos ver aqui, ó. Quanto é que o Gerson tá precisando. O Gerson tá precisando de menos 0.8 para começar a valorizar, sendo que ele tem uma média de 5.47 jogando em casa. Já vamos olhar o nosso outro meio de campo, que a gente calou ali, o Juninho, certo? O Juninho precisa de 0.1 para começar a valorizar. As médias de Juninho fora de casa são melhores do que dentro de casa, 5.08, né? 5.08. O Bahia cede em média 2.92 para meio-campistas adversários, né? E o Juninho é o cobrador da bola parada, né? É o cobrador de pênalti oficial do Fortaleza. Quem sabe aí ele possa pontuar bem aí, né? Já que tem uma boa média fora de casa, rouba algumas bolas, participa bem das jogadas ofensivas também. O Juninho é uma boa opção também para valorização, já que está bem desvalorizado. Nosso ataque aqui a gente vai com o Dudu, né? Dudu tá muito mal realmente, né? Mas dentro de casa, diante dessa torcida, ele costuma jogar bem, tá? Tá super desvalorizado. Se a gente olhar aqui, ó, atacantes, tá? Vamos lá. Rapidamente. Atacantes. Mínimo para valorizar. O Dudu não tá entre os atacantes com o menor valor para começar a valorizar. Mas como o jogo dentro de casa contra o Cruzeiro, acredito que vai favorecer o ataque do Palmeiras, certo? Eu tô apostando aqui no Dudu, tá? Tá precisando fazer 2 pontos para começar a valorizar. A média dele em casa é 8.5, tá? E o Cruzeiro cede 2.71 em média para atacantes adversários. Eu acho que vai ser um jogo um pouco complicado, mas de repente se o Rogério não conseguir lá apagar o fogo lá no Cruzeiro, né? O problema lá de grupo, né? De vestiário. De repente o Cruzeiro vai vir bem fragilizado aí pro jogo contra o Palmeiras. E o Dudu pode se favorecer disso, certo? Tem outros atacantes aqui, ó, menos desvalorizados. Por exemplo, o Arthur, que a gente tá escalando no time de valorização, precisa de menos 1.6 para começar a valorizar. A média dele em casa é 3.97, certo? E o Fortaleza cede para atacantes adversários 4.92. Tá? Um cenário bem bom aí para o Arthur valorizar. Ainda mais o Arthur, que é o jogador que bate algumas bolas paradas quando tá em campo, né? Pela equipe do Bahia. E o nosso último atacante vai ser o Felipe Cardoso, certo? Vai ser praticamente uma aposta nossa, né? Felipe Cardoso, ele oscila muito, apesar de ter uma média de 5.3 jogando em casa.
Tem algumas pontuações aqui, ó, que ele não vai muito bem, certo? Na última contra o Flamengo fez 1.5, contra o Palmeiras negativou, mas quando ele costuma fazer gol da assistência, ele vai bem, tá? O Botafogo cede em média aí para atacantes adversários 3.81, certo? Mas como ele tá precisando de menos 0.9 para começar a valorizar, acho que é um prato cheio para valorização, tá? E para treinador, a gente vai com o Cuca, porque o Cuca tá bem desvalorizado, perdeu pro Internacional, e dentre todos os treinadores, né? Vou botar aqui técnicos, mínimo para valorizar, ó. Tem o Alberto Valentim, tem o Emerson Cris da Chapecoense, tem até o Vanderlei Luxemburgo jogando fora de casa, Zé Ricardo. Mas dentro desses técnicos eu acredito que o que tem mais condições de vencer a partida, né, e ter uma boa média com seus atletas é o Cuca, tá? Tá precisando de 2 pontos para começar a valorizar, tá? A média dele em casa é 4.99 e o CSA cede bons pontos para treinadores, ó, 5.45 na sua média geral, certo? Então o Cuca vai ser o nosso treinador, o nosso time de valorização do canal. Time esse de valorização que custou 110.14 cartoletas, tá? Então esse aqui é o nosso time de valorização. Pessoal, vamos lá para o nosso time de bons e baratos do canal. Então, nosso time de bons e baratos do canal fez uma pontuação ridícula de 37.65, tá? Mas sem querer justificar aqui, como eu sempre falo, quem acompanha o canal conhece. A gente não escala jogadores acima de 11 cartoletas e o time de bons e baratos tem que ter um teto máximo de 100 cartoletas. O preço desse time foi 92.85, então não dá para esperar muito de um time, né, com tão poucas cartoletas assim, né? A gente teve vários reversos aqui, o Emerson não jogou, enfim, o Gerson zerou a pontuação, o Campanhado capitão pontuou mal, né? Depois de várias rodadas pontuando bem, Vitinho entrou só no segundo tempo, Marinho foi mal também, enfim. Uma sucessão, Cássio tomou gol, Avelar perdeu o SG, uma sucessão de erros. Mas como eu costumo dizer, esse time aqui, gente, esse time aqui é time de bons e baratos. É time para quem não tem cartoleta suficiente, se espelhar no time principal, fazer uma escalação, né, com a sua intuição, não copiar, né, escolher os melhores jogadores que acredita que vai bem na rodada. E se faltou cartoleta, pega um ou outro jogador do time de valorização ou do time de bons e baratos. O time de bons e baratos é para isso. Não gosto de enxertar time de bons e baratos, tá? Mas já vou avisando. A partir do segundo turno, ou seja, a partir da próxima rodada, não sei agora, a 19ª, a partir da 20ª rodada, tá? Eu vou aumentar um pouquinho o patamar desse time de bons e baratos. Vou estipular ali 110 cartoletas, né? Pra ver se a gente melhora um pouco a pontuação dele. Porque também, gente, tá na metade da competição. Quem não tiver pelo menos aí 110, 120 cartoletas para time de bons e baratos, né? Fica meio complicado, então a gente vai aumentar um pouquinho o teto desse time, tá? A partir da rodada que vem. Essa rodada ainda a gente vai estar escalando um teto de 100 cartoletas, tá ok? Vamos lá então, gente. A gente já deixou a escalação pronta, como a gente sempre faz, certo? Esse aí ficou o nosso time de bons e baratos, tá? Para a 19ª rodada. A gente vai explanar rapidamente, jogador por jogador aqui, dizer as razões que a gente está escalando cada um deles, tá? A gente vai com o Diego Alves no gol, porque o Diego Alves melhorou muito, tá? A média dos últimos 4 jogos dele tem sido muito boa. Vai enfrentar a equipe do Santos, tá? O time do Santos é muito ofensivo, certo? Então tem tudo para ser bem exigido aí no jogo do Maracanã, tá? Então a gente tá indo com o Diego Alves. Na lateral a gente vai com o Thiago Galhardo, certo? O Thiago Galhardo tá numa fase sensacional, certo? Tem a bola parada a seu favor, é o cobrador oficial de pênalti juntamente com o Jean-Pierre no Grêmio, tá? O confronto contra o Goiás favorece, então tem tudo aí pro Rafael Galhardo ir muito bem, certo? Nosso outro lateral a gente vai com o Adriano, apesar de ter negativado aqui, né? No confronto contra o Santos, a gente vai colocar ele contra o Avaí, porque mesmo indo com time alternativo, time reserva, o Atlético Paranaense sempre é muito forte dentro da baixada, né? E o Avaí vem numa fase muito ruim, lanterna da competição, tem dificuldade de marcar gols. Se a gente vier aqui no Olheiro FC e botar pontuações médias cedidas para a lateral esquerda, a gente vai perceber que o Avaí é o time que mais cedeu pontuações para laterais esquerdos jogando fora de casa, tá? Por essa razão, a gente está escalando aqui o Adriano, certo? Nosso time de bons e baratos. Nossa dupla de zaga, a gente vai com o Juninho, certo? Que vem mantendo uma boa regularidade no Cartola. Pode ver, hoje negativou apenas na 10ª rodada. Depois ele vem mantendo uma boa média, né? Muito também em função do Bahia tá conseguindo manter o SG em alguns jogos, certo? Tem um confronto, um clássico contra o Fortaleza. Dentro da Fonte Nova o Bahia sempre é muito forte, mas vai pesar aí as camisas aí, né? Por ser um clássico regional. Eu acredito que vai ser um jogo bem duro, mas tem tudo aí pro Juninho bem e de repente aí sair com o SG dessa competição. Ainda mais que o Douglas no gol tá fechando tudo aí, né? O nosso outro zagueiro a gente vai com o Hever. O Hever tá com uma regularidade muito boa pra Cartola, certo? O Internacional, devido às finais da Copa do Brasil, tem tudo pra ir com o time reserva, né? Nesse jogo do final de semana, tá? E o Hever, além de ter 26 roubadas de bola na competição, né? Não tem nenhum gol, mas todo mundo que joga Cartola
sabe que o Hever é um bom zagueiro na bola aérea, sempre se apresentou bem na área adversária, né? E vira e volta fazia gols nos times por onde passou, certo? Esse ano aí ele tá devendo um golzinho no Galo aí, né? Quem sabe nesse jogo contra o Internacional ele consegue fazer um. Nosso meio de campo é o Casares, também do Atlético Mineiro, certo? Eu sei que eu tô escalando jogadores do Atlético Mineiro, tá? E de repente, o que pode acontecer? O Atlético pode poupar alguns jogadores, afinal de contas, né? O Atlético Mineiro vai ter na outra semana as semifinais da Sul-Americana. Mas, como ele não vai jogar essa semana toda, não sei se eles vão poupar, porque senão daria um intervalo de quase 15 dias para os jogadores, né? Sem atuar, 10 dias, 11, não sei, é muita coisa. Não sei realmente se vai poupar, se vai com o time alternativo. Mas no transcorrer da semana, no vídeo de revisão sexta-feira, a gente pode mudar isso, né? A gente está escalando o Casares aqui, porque o Casares está custando apenas 11,06. Tem uma boa média. As melhores médias do Casares são dentro de casa, certo? É um jogador que finaliza muito de média e longa distância, né? Tem a bola parada ao seu favor e sempre joga muito bem dentro de casa. Eu sei que o confronto não é dos mais favoráveis, jogar contra o Internacional sempre é muito chato, mas o Internacional tá focado aí na Copa do Brasil, né? E com certeza vai com um time bem alternativo ou totalmente reserva. Se a gente botar aqui meias, tá? Verificar a pontuação do Casares, a gente vai perceber que o Casares tem pontuações bem melhores dentro de casa, ó, 7,72, tá? O Casares quando faz gol, né? Ou quando dá uma assistência, geralmente pontua bem, certo? E é isso que a gente está contando. Eu sei que o Internacional não cede muito pontos para meio-campistas adversários, mas eu acredito que tá valendo aí a aposta, né? Para time de bons e baratos, o Casares está excelente, de repente encaixaria até no time principal. Só que como eu não tenho certeza ainda se ele vai jogar ou não, por enquanto estou deixando ele em stand-by, mas estou escalando ele aqui no time de bons e baratos porque é uma boa opção. Assim como o Matheus Vital, tá? Eu coloquei o Matheus Vital aqui, mas poderia também botar o Pedrinho, por exemplo. Os dois meninos do Corinthians estão jogando muita bola, né? O Corinthians, apesar de aparecer aqui no Cartola como estar jogando fora de casa, o Fluminense vendeu o mando de campo, né? E vai jogar no Mané Garrincha em Brasília. E lá a torcida do Corinthians também é tão grande quanto a do Flamengo. Então vai encher o Mané Garrincha, o Corinthians vai se sentir em casa, né? Então acredito que é um confronto que favorece muito aí, o Matheus Vital tá bem. E assim como o Atlético Mineiro, eu não sei se o Corinthians vai poupar jogadores para daqui a uma semana e meia, né, nas semifinais da Sul-Americana. Vai ser no dia... O Corinthians joga dia 18/9, tá? Enquanto o Atlético Mineiro joga dia 19/9. Então eu não sei, tá? Se efetivamente eles vão poupar nesse primeiro momento, né? Ou se eles vão jogar esse final de semana e jogar depois no meio da semana as semifinais da Sul-Americana, né? Porque afinal de contas, senão os jogadores vão ficar parados mais de 10 dias. Eu acho um pouco complicado, entendeu? Talvez eles percam o ritmo de jogo. Bom, por enquanto eu tô escalando assim, pelo que o Cartola tá nos dando como provável. Se tiver alguma alteração, vai ser no vídeo de revisão sexta-feira, tá? Nosso outro meio de campo vai ser o Alisson, tá? Eu tô apostando no confronto do Grêmio contra o Goiás. O Grêmio dentro da arena sempre é muito forte. O Alisson tem umas pontuações interessantes jogando dentro de casa, certo? É um jogador muito participativo, certo? Ele ajuda tanto na armação da jogada, quanto na parte ofensiva, chega para finalizar, cruza, né? Ele recompõe o meio de campo, ajuda na marcação, rouba algumas bolas, tá? Se a gente botar aqui, ó, o Grêmio, certo? Vamos ter aqui o Jean-Pierre. Rafael, vai ter o Jean-Pierre. Jean-Pierre tá no time principal, gente. Quem quiser dar uma olhadinha, vai ter um cardzinho no final, é só olhar o time principal lá, tá? Que aí já tá escalado no time principal o Jean-Pierre. Ó, a pontuação do Alisson dentro de casa é 4,38, certo? Ele tem pontuações módicas, né, dentro de casa, porque podem perceber, ele só deu 2 assistências dentro de casa até agora. Uma contra a Chapecoense e a outra contra o Fluminense, né? Mas a gente tá contando aí que o confronto contra o Goiás é um confronto favorável, tá? O Goiás cede em média 4,64 para meio-campistas, é um dos times que mais cedem pontos para meio-campistas, muito em razão daquelas goleadas de 6-1 pro Santos e Flamengo, né? A média aumentou muito dos meio-campistas, né, adversários. Mas eu tô apostando aí no confronto, acredito que é uma boa rodada aí pro Alisson, quem sabe aí fazer o primeiro gol dele dentro da arena, tá? Nosso ataque aqui eu tô apostando nos confrontos, certo? Tô indo com o Vitinho, né, do Atlético Paranaense, tá custando 2,83 cartoletas, muito, mas muito barato mesmo, tem uma média de 3,33, certo? Acredito até que a outra opção do ataque do Atlético Paranaense, né, o Brian Ruiz é melhor, mas já está no nosso time principal, né? Eu acredito que nesse confronto contra o Avaí o Atlético Paranaense vai ganhar, né? E deva ganhar bem o jogo, porque dentro da Arena da Baixada sempre joga muito bem. O Avaí tá mal na competição, é o lanterna, tá? Então eu tô apostando aqui no Vitinho, assim como eu também tô dando uma chance aqui pro Raniel. O Raniel anda muito mal, vem oscilando bastante, mas o confronto contra o CSA favorece, né? Afinal de contas, se o Raniel não conseguir fazer contra o CSA, que é uma das piores defesas da competição, vai fazer gol contra quem, né?
Então eu estou indo com o Raniel, né? Mesmo porque ele está custando 6,66, né? Tem uma média baixa? Tem, mas é uma aposta minha aqui no time de bons e baratos, tá? Gente, isso aqui é time de bons e baratos, tá? E o nosso outro atacante é o Xará. O Xará negativou na 17ª rodada, fez uma pontuação baixa na 18ª, né? Caiu muito de produção. Antes estava numa fase razoável, né? Mas como eu acredito que esse confronto contra o Internacional vai favorecer o Galo, se o Galo for com o time titular, né? Porque de repente por causa das semifinais da Sul-Americana e o Inter, devido ao fato do Inter poupar para as finais da Copa do Brasil, talvez, né? O Felipe Santana aí deu uma poupada geral aí no Atlético também, né? Por causa das semifinais da Sul-Americana. Mas por enquanto é isso aí, tá? Se houver alteração, a gente vai mudar depois, tá? E para treinador, tô indo com o Thiago Nunes, porque eu acredito que dentre todos os confrontos dessa 19ª rodada, um dos melhores para se apostar, para se escalar, é o Atlético Paranaense, mesmo com o time alternativo reserva contra o Avaí, né? Mesmo o time reserva do Avaí, do Atlético Paranaense, é mais time do que o time do Avaí, tá? O time do Avaí tá muito fraco, tá mal, tá sem personalidade, né? Tá jogado às traças, como diz aqui, na ilha, né? Enfim, eu acredito que tem tudo aí pro Thiago Nunes aí ir bem aí na média geral do campo dos seus atletas e pontuar bem, tá? Então esse aqui é o nosso time de bons e baratos do canal, tá? Para a 19ª rodada, custando 99,05 cartoletas, um preço bem acessível, né? E como eu falei no começo aí do vídeo, né? No começo da escalação de bons e baratos, a partir da 20ª rodada, ou seja, começo, início do segundo turno, a gente vai aumentar um pouquinho aí o valor desse time de bons e baratos, tá? A gente vai passar ele aí para 110, 120 cartoletas, né? Porque tá ficando inviável na metade do campeonato escalar um time de bons e baratos por 100 cartoletas, tá? Tá ficando bem complicado, porque efetivamente os melhores jogadores são os mais caros. Os jogadores que têm as melhores médias são os que têm os preços mais altos, né? Então fica muito difícil você escalar um time bom, competitivo aqui, com apenas 99 cartoletas, por exemplo, 100 cartoletas, né? Então a gente vai aumentar um pouquinho aí o preço desse time, né? Depois dessa 19ª rodada. Mas por enquanto vai ser esse, tá? Um preço bem acessível, 99,05 cartoletas, tá? Esse aí é o nosso time de bons e baratos. Pessoal, então é isso, tá? Time de valorização e de bons e baratos do canal Escalados, tá? São times alternativos para dar a opção para você escalar, certo? Porque na verdade as melhores opções estão no time principal. Quem quiser dar uma olhadinha vai ter um card aqui em cima, tá? Já lançamos o vídeo do time principal do canal. Lá a gente dá 2, 3, 4, 5 opções por posição, certo? E as melhores opções efetivamente estão lá. Aqui são dois times alternativos, um para ganhar cartoleta e o outro para ter opções para você escalar e encaixar no seu time caso falte cartoleta, né? No mais, gente, se gostou do vídeo, deixa aquele like, isso é muito, muito importante pro canal, tá? Se você deixar aquele like não custa nada, é só sentar o dedão ali, ó. Te agradeço demais. Se não é inscrito, se inscreve no canal. A gente vai junto até o final do Cartola aí, dando várias opções para vocês aí de valorização, de bons e baratos. Time principal, como eu falei, já tá escalado. Se quiser dar uma olhadinha lá no vídeo, tá? Tem descrição aqui embaixo também, certo? No mais, um grande beijo do coração de vocês. Até sexta-feira, até o vídeo de revisão. Vamos que vamos. Fui!